O requerimento 472, que solicita informações a respeito da Escola Sul de Menuci, haja vista a ampla divulgação e debate entre a população sobre o encerramento de algumas de suas atividades, está em discussão. Inicialmente, preencherá o debate o autor da matéria, vereador Alan João Orlando. Um tema de tanta relevância para a nossa sociedade necessita de debates, discussões junto a todas as autoridades do município, e principalmente com os pais da referida escola e nossa população. Trata-se de um assunto que pertence à sociedade ferreirense e não pode ser decidido de maneira direta e sem as ferramentas democráticas essenciais de participação. Espero que essa informação ainda não tenha se tornado uma determinação da Secretaria de Educação. Ressalto a decepção deste vereador, presidente da Comissão de Educação do Poder Legislativo, que sequer recebeu qualquer convite para que os demais parlamentares que compõem a mesma, friso, professor Sérgio e Kiko, pudessem participar desse tema. Menciono decepção, haja vista essa secretaria sempre ter caminhado próxima dos anseios do povo, bem como com respeito à Casa de Leis. Nós, vereadores de Porto Ferreira, temos contato direto com a população. Somos procurados todos os dias, questionados todos os dias, atendendo com respeito e seriedade cada munícipe e demanda apresentada. Assim sendo, esclareço como essencial a participação de todos os vereadores quando se referem a um assunto tão sério e de grandes consequências para a sociedade. Não se trata apenas de direitos, mas também de sentimento, pois cada munícipe desta cidade possui um carinho especial pela Escola Sul de Menuci, que cumpre sua função de atender e educar alunos desde a sua fundação. Atender e alfabetizar crianças para o futuro. Saliento, atribuição desde sua origem. Boa noite a todos. Usará da palavra para discorrer sobre o assunto o vereador Gustavo Braga. A questão Sul de Menuci, o Alan falou bem, ela toca um pouco mais. Nós sabemos que o projeto do prefeito é um projeto complexo, fazer um palácio da educação, um patrimônio histórico ali, voltado simplesmente assim, para a educação, para a coordenação, que é tão importante você dar aula e você também manter uma escola. É você ter uma estrutura para preparar as aulas, preparar os professores, coordenadores, diretores, etc. e tal. Né? Então, nós temos uma história muito bonita, nós temos uma história muito gostosa, nós temos a nossa ponte, nós temos o nosso museu, nós temos o nosso Sul de Menuci, como outros prédios públicos, e tudo que tratar de história, ou histórico, ou educação, nós temos que sentar para conversar. Vereador Renato Rosa. Também fui pego de surpresa, não é um ato arbitrário, não é ilegal, mas chegou até nós essa surpresa. Então, é um novo, e o novo assusta e espanta, e é esse espanto que o povo está tendo e nós também estamos tendo. Mas, muitas vezes, a mudança é boa, é propícia, eu espero que assim seja. No entanto, quando houve o fechamento do PA, esta casa foi provocada, nós fomos consultados, nós fomos informados das situações, de como que estava, do que estava acontecendo. Quando fechou também a unidade básica de saúde do Águas Claras, também nós fomos comunicados, nós fomos chamados e foi prestado conta. E agora, essa casa tem, como bem ilustrou também o vereador Alan, essa casa tem uma comissão de educação competente e, de repente, não foi comunicado, não foi perguntado, então faltou o diálogo. Também concordo que faltou essa sintonia do Executivo com o Legislativo. Continuará com a discussão o vereador Ismael Miguel da Silva. Vou fazer sim, né, é justo eu fazer o uso dessa palavra nessa noite. Na verdade, foi um assunto que eu gostaria de dizer que eu não fui pego de surpresa, eu tomei um susto. Eu vou dizer para vocês, porque a surpresa ainda você tem reação, ainda você pode sorrir, você pode falar, você tem argumento. Eu tomei um susto sem argumento. Eu não tinha argumento, eu trabalho num serviço que é público, né, e as pessoas estão sempre ali, e de repente fizeram a pergunta, e essa pergunta eu quero devolver aí até então, para o que este vereador teria que falar.
o que esse vereador teria que argumentar se ele não sabia de nada? Então, já foi dito aqui, né, eu já sei que os meus amigos estão todos com as mesmas intenções, na verdade, no incômodo que existe, é que nós estamos aí na era digital, nós estamos na era da tecnologia, nós estamos no mundo da informação. É tudo muito fácil, muito rápido, se a gente quiser, se nós querermos nos posicionar, se reunir. Mas eu venho aqui dizer aí que, se fôssemos um pouquinho mais prudentes, eu acho que nós evitaria aí 50% de tudo isso que aconteceu. Evitaria. Eu não vou dizer 100%, mas nós íamos conseguir diminuir esse impacto. Nós temos comissão, na verdade, claro que não depende disso, não depende da comissão, do parecer da comissão. Eu tenho certeza também que o prefeito, como já foi vereador, ele sabe, ele conhece melhor ainda, né, às vezes, do que qualquer um, porque esteve aqui por mais tempo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Talvez o projeto, eu creio que o projeto, eu já tenho, né, agora um pouco de ciência, ele é bom, vai trazer um impacto positivo para o município, para a população. Nós sabemos que o prédio ali é tombado, ninguém vai mexer, o SUD vai continuar, a escola vai continuar no mesmo lugar. Se amanhã ou depois, eu não sei, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o prefeito, não deu certo, vamos voltar, não tem problema. Eu creio que nós temos que ser democrático. Este é o caminho a seguir. Nós estamos no mundo da progressão. Eu sei que o projeto técnico, na verdade, vem para melhorar, mas a questão não é isso. Eu estou dizendo aqui de comunicação. Essa é a minha palavra. Eu gostaria de dizer aqui uma frase. A Bíblia Sagrada diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Com a palavra, o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Gostaria primeiramente de parabenizar ao vereador Alan João pelo requerimento, muito bom, uma justificativa muito boa. Dizer também que, como o vereador Gustavo disse, que esse assunto deveria ter sido debatido de uma forma diferente, haja vista a complexidade do assunto. Também gostaria de compartilhar a palavra do nobre colega, o Ismael. Eu assustei com a notícia. Nós, infelizmente, não fomos comunicados em momento algum. Eu achei assim, uma tremenda falta de respeito do prefeito para com a gente, principalmente para com a comissão de educação, na qual eu faço parte, juntamente com o vereador Alan e juntamente com o vereador Kiko. Como o Alan disse, quando o assunto interessa a ele, nós somos comunicados, nós somos reunidos para as reuniões, e quando é um assunto desse que ele quer fazer, ele não consulta a comissão. Então, a gente ficou muito chateado pela essa falta de respeito com a nossa comissão. Afinal de contas, é um assunto que não foi tratado aqui dentro, mas nós podíamos ter sido pelo menos comunicados, ter sido convidado para participar dessas reuniões que estavam tendo junto ao Conselho Municipal de Educação. A gente sabe a complexidade do assunto, como eu estou dizendo, e a gente não está aqui para debater a legalidade, tá? A gente ouvindo aí pelos meios de comunicações as explicações deles, porque nós não temos nada oficialmente. O que vocês têm, o que o público tem de informação é o que nós temos também. Em nenhum momento nós fomos chamados, nem após ele tomar a decisão, para dar uma explicação para a gente. Então, tudo que nós temos de informação são o que vocês também têm, que é através dos jornais, através da rádio. E, analisando a situação, nós vemos que realmente não tem nada de legal. Mas, também, nós sabemos que aquela escola é uma escola mais tradicional de Porto Ferreira, não podia ser tratada dessa forma, gente. Os pais sequer foram informados. Não foi feito reuniões com os pais. Não foi feito reuniões com o conselho da escola, diretores, professores da rede. E a audiência pública que o Rômulo, nosso prefeito, sempre bateu em cima, sempre estava fazendo quando era vereador? Por que não foi feita audiência pública? Será que é porque ele tinha medo que o povo era contra?
A audiência pública é para isso mesmo, é para mostrar para o povo, através da reunião, abrir o debate. Eu tenho certeza que o povo ia entender se fosse bom para todo mundo. Não tinha por que o povo ir em contra. Agora, da maneira que foi feita errado. Muito me admira o senhor prefeito, uma pessoa formada para isso, muito capacitada, tomar uma atitude dessa. Não pode. Não pode. Eu vou contar uma passagem. Há pouco tempo atrás, eu cogitei com a minha esposa, ele está tirando meu filho, trocando ele de escola. O meu filho chorou. Papai, como que eu vou fazer com meus amiguinhos? Eu estou acostumado nessa escola. E os filhos de vocês que estudam na escola? Será que não estão na mesma situação? Eu sei que ele vai oferecer a escola para todos, vai abrir novas classes. Mas será que os filhos, as crianças vão ficar contentes com isso? Por que não abrir um amplo debate para mudar daqui 4 anos, 3 anos, esperar primeiro essa turma que está estudando ali, para não ter esse grande impacto? Por que ele não esperou pelo menos esse tempo? Vai fazendo da forma gradativa, aos poucos. Eu, como membro da Comissão de Educação, gostaria até de falar com o vereador Alan, com o vereador Kiko, de propor aqui uma audiência pública. Vamos propor aqui uma audiência pública, para quê? Para que ele venha aqui a secretária de Educação para mostrar para o povo. Não é simplesmente em fazendo o que dá na cabeça dele, não. Nós temos aqui, sim, que mostrar para o povo. Ele que vem aqui mostra as planilhas. O povo não é ignorante que não vai entender. Se for bom, todo mundo vai entender. Então, vereador Alan, o senhor como presidente da comissão, depois nós vamos se reunir e propor uma audiência pública aqui, para que ele venha dar satisfação para o povo aqui. Continuará com a discussão o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. E quero expressar aqui a minha indignação em relação a isso que vem acontecendo naquilo que se trata do tema Sudminuce. Uma decisão unilateral, proposta pelo senhor prefeito, sem consultar a população, através das audiências públicas, que são ferramentas importantes para o debate, para a discussão e para formar a opinião da população. Afinal de contas, não se constrói uma democracia sem a participação das pessoas. É importante a gente frisar isso. Porque o tema da administração do senhor prefeito Rômulo Ripa era uma cidade para todos. E, da mesma forma que pegou todo mundo de surpresa, me pegou de surpresa e me desagradou. Porque, desde o começo do nosso mandato, cada um de nós vem fazendo da tripa coração para fazer Porto Ferreira caminhar da melhor maneira possível, deixando interesses partidários, políticos de lado e pensando no bem-estar da população. É isso que eu quero deixar bem claro. Estou insatisfeito em relação à atitude do senhor prefeito, de não ter consultado a Casa de Leis, de não ter consultado a população. E aí eu quero relevar também a situação do Conselho Municipal de Educação. Cadê o conselho que deveria ter promovido uma audiência pública? Por que não chamou a Câmara de Vereadores para debater? Outra falha, não comunicar a Comissão de Educação da Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Alan João. Então, são pontos que deixam a gente chateado. Eu não estou aqui questionando a parte técnica, tudo aquilo que o prefeito está falando, se vai ser bom, se vai ser ruim, da forma que isso foi conduzido. Essas coisas não podem ser conduzidas dessa forma. Cidade de São Carlos, na semana passada, eu vi uma reportagem que a Câmara de Vereadores está de perna por ar, virou de perna para cima, porque o senhor prefeito quis fechar uma UPA e não consultou também os vereadores. Esse tipo de atitude gera desentendimento e quebra a harmonia entre os poderes. O prefeito Rômulo Ripa tem mais experiência na política que eu. Ele deveria saber disso. Ele deveria levar isso em conta. Me admira muito a postura que ele tomou aqui dentro dessa Casa de Leis, durante 8 anos, porque 4 anos foi meu colega aqui como vereador. E tomar uma atitude dessa, sem consultar a população,
deixar de lado a consulta com os vereadores, não é de competência nossa, logicamente, mas a satisfação é importante, não só para os vereadores, mas também pela população, porque, afinal de contas, nós somos eleitos pelo povo. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio, não pela mudança, pelo fechamento das atividades educacionais da Escola Sudminúcia, mas da forma que isso foi conduzido. Nós temos várias situações e várias maneiras de fazer contenção de gastos, de diminuir gastos públicos. Fechando uma escola, eu não concordo com isso. Por várias vezes eu caminhei junto com o senhor prefeito aqui, pensando naquilo que era melhor para a cidade de Porto Ferreira. Não entendo que o fim das atividades da Escola Sudminúcia seja bom para Porto Ferreira. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Correia. Eu acho que é uma discussão dura, difícil. O senhor prefeito tem lá os motivos dele. Eu até acho que... Acho não, eu tenho certeza, porque a gente se aprofundou no assunto. Vai trazer mais benefício, senhor presidente. A nossa escola do Sudminúcia realmente é muito importante, mas lá tinham 20 alunos. Tá? E esses 20 alunos, alguns são de alguns bairros que têm sala de aula vazia. Mas o senhor prefeito tem algum motivo para que isso tornasse o que está se tornando. Não estou defendendo, mas eu vejo o lado administrativo da situação. Esse assunto, como os nobres vereadores falaram, tem que ser conversado, tem que ser mais explorado. Eu acho que está chegando algumas coisas até tortas para as pessoas. Vamos aguardar, vamos ter um pouquinho de calma, de paciência, que nós vamos ouvir o prefeito. Eu tenho certeza que, na verdade, ele já está aí também nas rádios, nos jornais, na rede social. Enfim, a gente tem que dar tempo ao tempo para vermos a situação como vai ficar. Eu tenho a necessidade de dizer para vocês o seguinte: está tendo coragem. A mudança requer coragem. Por isso, vamos aguardar mais um pouquinho. Obrigado a todos. Continuará com a discussão o vereador Gideon dos Santos. Vi até agora aqui nessa Casa de Lei nenhum vereador questionar o que está acontecendo a respeito desse fechamento, mas sim questionar a forma que foi feita, a situação que o Executivo tomou, não ter respeitado alguns munícipes, principalmente os pais e alunos, que são os mais interessados por aquela escola, por aquele colégio, aqui no município de Porto Ferreira. Não sou contra esta mudança, já falo a todos, mas desde que seja bem explicada, devido ao tempo, para que os pais se organizassem, para colocar seus filhos em outros colégios, para saber onde seria. Vai ser economia? Sim. Vai ser economia do transporte? Sim. Vai se transformar o departamento do Palácio de Educação? Sim. Mas também é importante que se coloque naquela escola algumas atividades, assim como o vereador Alan falou. Se coloque atividades para que seja representado numa escola que tantos alunos ali estudaram, ali cresceram e tiveram o benefício de ser educado ali por professores profissionais e capacitados. Porque eu tenho certeza, nenhum daqui ouviu reclamação do Sudminúcia até hoje, dos vereadores. Então, é uma escola de qualidade, é uma escola num ponto muito bom na cidade, mas infelizmente as suas atividades, não esse ano, mas eu acredito que 2 anos ou 3 anos será encerrada. Então a gente fica com as mãos atadas em dar um esclarecimento a você, munícipe, que vem a esta casa para saber o que está acontecendo. Uma boa noite, desculpem aqueles que não podemos esclarecer esses dias, mas fomos atrás de saber o que estava acontecendo e hoje, graças a Deus, temos um pouco a mais para falar para vocês. A paciência temos que ter, tudo vai se ajeitar, os alunos vão ser diluídos sim, mas as decisões do Executivo precisavam ser um pouco mais compartilhadas com essa Casa de Lei. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Francisco Donizete Pereira. Como foi falado aqui, todos os vereadores praticamente, sou um dos últimos, praticamente falaram no tema a mesma coisa. Então,
eu também fico indignado, pois eu estudei ali também no SUD e lembro, o vereador Gustavo disse, e tinha uma quadra ali no meio. Eu joguei bola ali também. Tinha um golzinho do lado, a quadra era pequena. E naquela época parecia que a quadra era grande, mas era nós que éramos pequenos naquela época. Então, há mais de 100 anos, a idade do SUD diminui-se. Pela forma que foi feito, também me surpreendeu muito. Me pegou, assim, no susto. Mas vai fechar? Um falou, vai derrubar. Outro falou, vai... Foi falado para mim também. Mas vai construir o quê? Não vai construir. Estou sabendo de nada. Vou tomar informação para mim poder falar alguma coisa certa, concreta, às pessoas que vêm nos abordar. Então, eu vejo assim, quando nós vereadores, fomos pegando de surpresa, não devemos falar sem ter o conhecimento. Então, eu falei, vou procurar ter o conhecimento para me falar a real situação. Não estou contra, como foi todo falado aqui, não somos contra a ideia, o projeto do prefeito, pois é bom, mas da forma, todo mundo falou da forma que foi feita. Então, eu fico aqui com essas palavras, porque todos falaram alguma coisa, ao mesmo tempo, igual. Então, estamos juntos. Eu também fico um pouco indignado, porque nós da Comissão da Educação também não fomos procurados, e vamos ver, nós três aí, que é da comissão, que pode ser feito. Mas deixaremos a população ciente do que está acontecendo. Meu muito obrigado. Usará da palavra, por fim, o vereador Marcelo Ozelin. O que todos falaram, os que me antecederam, é uma voz só. Que a atribuição é do Executivo, correto. Que não há nada inconstitucional, correto. Agora, um assunto de tamanha relevância deveria, sim, ser debatido com os vereadores, preparar a população. Uma medida muito rápida, fui questionado dentro da minha própria casa, minha esposa é professora, me indagando logo na quarta-feira o que ia ser feito da escola e porque eu não havia comentado com ela a respeito. Quer dizer, tomou toda a população de surpresa, nós, vereadores. Eu falei com a Flávia, diretora, vou estar com ela amanhã, vou ouvir alguns pais de alunos que me procuraram e realmente está analisando e vendo se realmente vai ser bom isso, principalmente para os alunos, para os pais de alunos, para os professores, engloba tudo, engloba todos. Então, uma medida que provavelmente, pelo Executivo, eles já tinham aí um conhecimento já há algum tempo e acabou até levando alguns questionamentos pela população para os vereadores, que ficou até uma situação chata. O que parece, o que o munícipe imaginou, é que os vereadores pudessem estar sabendo e escondendo da população, né? Para que fosse tudo de última hora e que acontecesse. Então, assim, pela atitude da administração, entendo que o Rômulo, com essa atitude, quis melhorar a vida tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto dos pais de alunos, mas eu acho que teria que ser realmente muito mais debatido, com um pouco mais de tempo. O vereador Sérgio disse que, pelo menos, como não tem tantos alunos assim, que se formassem primeiro esses alunos. Entendo que não seria aí uma sangria desatada, que teria que estar sendo feito agora, nesse momento. Então, acabou ficando, sim, muito chato. E os vereadores foram muito questionados durante todos esses dias aí, em busca de informações. Informações essas que ainda não temos, né? Eu vou buscar também, vou tentar ligar amanhã na prefeitura, marcar um horário com o prefeito, para estar me inteirando do que aconteceu, até para eu poder passar
né, para as pessoas, e até mesmo dentro de casa, que eu não consegui explicar dentro de casa o que estava acontecendo. Tá? Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. Senhores vereadores, o assunto em tela é um assunto muito complexo, é um assunto polêmico. Só faltou a esse poder, nesta noite, ter promovido uma audiência pública para dar espaço às pessoas que estão assistindo e participando de seus pronunciamentos, de manifestar a sua vontade, manifestar o que pensa a respeito do tema abordado. Eu soube da notícia, junto dos senhores, soube mais ou menos às 9 horas da noite, 9 e pouco, nós tivemos naquele dia uma sessão, aqui na Câmara, uma sessão extraordinária. Soube bem depois dessa sessão, cheguei à minha casa à tarde, e quando li o artigo, porque soube no caminho, eu fiquei assustado, li, reli e reli. E veio à tona aquela questão minha, pessoal, falei, pô, não é possível isso, não é possível que a abordagem seja essa, que não seja algo partilhado, não seja algo amplamente discutido. E cheguei à minha casa, procurei imediatamente a minha mãe e disse assim, o SUD vai fechar. Ela deu um pulo, ela assustou e falou, ela até gaguejou, falou, o que você está dizendo? E logo acabei rindo pela reação dela. E ela, o que é isso? É loucura, é insanidade? Isso não está certo? E expus os motivos que havia lido. Ela ficou balançada e eu comecei a esboçar a matéria, porque várias pessoas estavam me encaminhando mensagem, inclusive até altas horas, era 11 horas, eu estava recebendo as mensagens, e então vi uma postagem que fizeram no meu Facebook, marcações, várias situações, e esbocei o requerimento. Quando encaminhei, o vereador, no dia seguinte, soube que o vereador havia encaminhado coisa de minutos antes da minha matéria. Portanto, prevalece a matéria do vereador. Vamos tratar de alguns pontos. Eu serei um pouco prolixo, repetitivo na abordagem, mas vamos lá. Eu acredito aqui que quase a metade, não a metade, mas quase a metade aqui passou pelo SUD Menuce. Vários de vocês lá estiveram, vários de vocês lá estudaram. Eu sou de uma geração que a professora Rosa, que não está aqui, ela que me deu aula, a professora Rita lecionava naquela época, lembro-me da Nina, lembro-me da Maria Inês, naquele período. O SUD eu tinha, e até escrevi isso, porque eu fui compelido, muitas pessoas começaram a me indagar o que eu achava a respeito, o que eu não achava, e eu fiz um artigo explanando o que eu pensava sobre a circunstância. Eu, particularmente, eu sou fã do SUD Menuce, eu sou fã da história da cidade, eu sou fã de valorizar as coisas do município. Não à toa que a minha vida, nos últimos 10 anos, foi dedicada a essa área. Os escritos em livro, as manifestações que levantei a bandeira contra o aumento da capela de São Benedito, ninguém me acompanhou na época, levantei a bandeira sobre vários assuntos aqui da cidade e sempre fui deixado nesses assuntos. Olha, é legal, mas deixa quieto. A última circunstância que eu comecei a levantar a bandeira e recuei foi quando houve a retirada daquela ponte instalada pela Companhia Paulista sobre o córrego Santa Rosa. Uma ponte que estava ali desde 1800 e tanto, 1880, e foi retirada e lançada aqui ao lado do anfiteatro, uma pilha de ferro que não tem nada a ver, que descaracteriza, e daqui a algumas gerações ninguém vai entender a significância daquilo. Agora, vamos partir da situação do SUD Menuce, e vou buscar fundamento histórico. O SUD não possui mais as suas janelas. São vitrôs. Originalmente, o SUD foi inaugurado com janelas. Houve essa modificação, essa reforma. Todas as trancas internas dentro do SUD Menuce, praticamente todas as maçanetas foram alteradas. O prédio teve várias adequações. Não é à toa que, em determinada época, o jardim serviu às atividades esportivas e outras não. Em todo esse contexto, depois de ter passado por todos esses percalços aos olhos da população, é que o SUD Menuce recebeu o tombamento, ou seja, se tornou o único prédio de Porto Ferreira tombado. A ponte metálica
Se um prefeito quiser derrubar a ponte metálica e modificar, ele pode fazê-lo. Quero dizer, em impedimento legal. Não há impedimento legal. O único prédio tombado em Porto Ferreira é o Sudmenuce. E o que isso quer dizer, por ser tombado? Quer dizer que não se pode construir rampa de acesso. Não se pode construir outras facilidades de acessibilidade. Não se pode instalar ar-condicionado a todos os lugares que se quiser. Enfim, o prédio ele é todo relativo, todo limitado aos seus investimentos. Hoje nós temos leis vigentes. Há algum tempo trouxe a essa Câmara uma discussão, o vereador Bertazzi há de se lembrar, acerca da agência bancária do Banco do Brasil, que atendia as pessoas de idade, as pessoas idosas, lá em cima. As pessoas tinham que subir 2 lances de escada para chegar ao atendimento. E eu requeri, na ocasião, à agência do Banco do Brasil o cumprimento da lei de acessibilidade. Imediatamente a agência disponibilizou um caixa abaixo, logo na entrada da agência. Ora, se um pai requerer a acessibilidade, você vai entrar no conflito legal. Acessibilidade versus tombamento. E o que vai ser desse resultado? Esse é um ponto que existe dentro do Sudmenuce. Isso, o que acontece? Isso implica situações que podem ser feitas na unidade escolar. Quanto à decisão de fechamento do Sudmenuce, como todos os senhores alegaram, é uma decisão unilateral? É. É uma decisão discricionária? É. É uma decisão que parte do Executivo? Parte. É uma decisão que o Legislativo tem como palpitar, tem como participar, tem como argumentar? Não. A lei proíbe. O artigo 2º da Constituição Federal diz isso. Os poderes são independentes e harmônicos. Mas e aí como que fica? Algum vereador, talvez o Alan, argumentou, olha, nós somos compelidos, a população quer saber, o Bertazzi disse disso também. Como fica a situação do vereador? Exatamente como aconteceu. O efeito que o Executivo realizou ocasionou uma avalanche de informações que vieram em cima da Câmara. Ora, saiu pelas redes sociais que a Câmara iria decidir hoje isso. Que decisão é essa? Onde está previsto isso? Não existe matéria alguma encaminhada para a decisão do Poder Legislativo. Não é decisão do Poder Legislativo. Ora, saíram informações de que, olha, vão modificar o SUD. Eu ouvi o que o vereador Kiko disse. Vão demolir o SUD, parte do SUD. Meu Deus, isso não existe. Não há possibilidade. Quer dizer, a especulação, a informação mal conduzida, ela ocasiona exatamente isso. Porque em vez de ela agregar a população, ela afasta a população. Repetindo, como a decisão foi unilateral, o Poder Executivo teria vínculo com o Poder Legislativo para exigir que, olha, nós queremos que o Legislativo participe, saiba e dialogue com o Poder acerca dessa matéria. Não! Não é competência. Inclusive, eu peço vênia, e eu sou obrigado a zelar por isso, a indagação número 5 do requerimento do vereador Alan, ela tem que ser excluída, porque a Comissão de Educação da Câmara, ela não foi convidada, mas ela só participa, ela é adstrita aos assuntos internos da Câmara. Ela não pode ser convidada aleatoriamente, ela não pode representar a Câmara lá fora sobre assuntos que ainda não estão abordando dentro do poder. O nosso regimento interno ele é expresso nisso. Todos os assuntos que atingem a Câmara e se relacionam às comissões, por elas aqui são tratados. E aí o efeito que é realizado pelo tratamento da comissão é que vai representar lá fora, e não o contrário. Então, esse questionamento 5, ele tem que ser retirado por esse fator. Nós não temos isso daqui é invasão de poder, nós não temos esse poder. A lei nos proíbe, em razão do artigo 2º da Constituição, e o regimento interno, ele também nos veda essa possibilidade, instituindo nas comissões somente os trabalhos internos do poder. Passando, como a Câmara não foi acionada, como a população não foi participada, todos ficaram sem entender o que é que está acontecendo com o Sudmenuce, o que eu acho totalmente válido, democrático. A população se mobilizou, a população quis saber o que o Executivo estava fazendo. Especulações aconteceram? Demais. Aventureiros para tirar vantagem de informações politiqueiras? Poxa, isso daí é o que mais tem nessa cidade, infelizmente. E aí distorce a informação, faz com que as pessoas fiquem entendendo o que não é. Mas não estou aqui para apaziguar, para defender ou para solucionar. Estou aqui para conduzir a reflexão a cada um dos senhores.
Não concordo com a forma, com a abordagem do Poder Executivo sobre este assunto. É um assunto que poderia ter sido tratado? Sim. De que forma? Depois nós vimos, acredito que na sexta ou no sábado, saiu uma reportagem no Porto Ferreira hoje, no site, informando que, olha, quantos alunos tem aqui, como que está a unidade. O centro da cidade tem 13 alunos. Então, nós temos 13 alunos da região central que estão no sul de Menuce. Eu ouvi de algumas pessoas o seguinte, olha, não tem como tirar do Mário Borelli e transferir para o sul de Menuce para manter o sul de Menuce? Tem. Agora eu devolvo. Que pai quer tirar do Mário Borelli? Existe uma guerra irrefreada, o pai enfrenta filas de 2 dias em frente ao Mário Borelli para deixar o filho lá numa classe de 35 alunos. E aí vem mais um fator. O ensino do sul de Menuce, ora, vai acabar com a atividade de uma instituição de um ensino tradicional. Relativamente, o sul de Menuce não tem ensino tradicional na acepção da palavra, na concepção. Ou seja, ele não é dono de uma metodologia de ensino. O sul de Menuce tem tradição no ensino. Quer dizer, 103 anos de ensino. Ininterrupto? Não, já houve interrupção. Claro que o fato da interrupção foi um fato histórico, não vem ao caso, não vou levantar, mas foi um caso específico. Então, não há ruptura do estudo tradicional, em hipótese alguma. Quando houve essa divulgação de Palácio da Educação, francamente, eu, Miguel, não aceito, acho horrível, acho uma péssima denominação, Palácio da Educação. Você está num momento de crise, você está num momento que não é mais monarquia, você está numa condução totalmente diferente. Aí você institui, olha, o Palácio... Sabe o que eu ouvi de piadas? Olha, o palhaço da educação. Ouvi isso pelas ruas. Já começou a chacota. Tá? Particularmente, mas a escolha ela é discricionária. Eu apenas estou manifestando que eu, Miguel, não gosto. Não acho bacana. E nessa circunstância de cada um manifestar o que acha, muitas pessoas abusam da educação. Muitas pessoas tomam o assunto para si e começam a defender como se estivesse falando de um time de futebol. E aí, se você não concorda, ofendem. Eu vi isso pelas redes sociais, fui ofendido pelas redes sociais por algumas pessoas, inclusive fakes. Fakes esses que são pessoas públicas, e para mim essas pessoas elas devem alguma coisa para alguém, porque eu dou a minha cara a tapa. Agora, se a pessoa pública não dá a sua cara e se esconde atrás de um fake, bona pinta essa pessoa não é. Vamos a outro ponto. O que está acontecendo, ou já aconteceu, porque, como disse, é uma decisão discricionária, é um caso único? Não, não é um caso único. Vocês sabem, cada um de vocês sabe, que Caetano de Campos, a Escola Politécnica, tudo aquilo acabou. Hoje são secretarias, pastas e secretarias do governo. No caso de Porto Ferreira, se tornando o sul de Menuce uma secretaria de governo e uma secretaria da educação, quem detém a maior porcentagem de recursos municipais, os senhores sabem, é a educação. Se a educação retém essa maior porcentagem, isso logicamente representa que a educação ali inserida, ela vai investir na segurança do patrimônio. Logo, estou dizendo logo, penso, logo existo. E não vamos longe. Eu citei aos senhores sobre Escola Politécnica, sobre a escola mais tradicional de São Paulo, Caetano de Campos. E eu vou mais uma, a Escola Artesanal de Porto Ferreira. A Escola Artesanal, mas a Escola Artesanal era uma escola do governo, mas parou. O que ela prestava, a essência dela, a luta que os estudantes de Porto Ferreira fizeram para que viesse essa escola artesanal, foi hercúlea. Os estudos foram interrompidos. O que é hoje a escola artesanal? O ambulatório médico Dr. Américo Montenegro. E aí? São discussões, eu estou refletindo aos senhores, considerações. Não é 8 nem 80, a gente tem que chegar no meio termo, e quem deveria chegar nesse meio termo seria o Poder Executivo. Mas essas considerações que eu estou apalpando não são as legítimas, não são elas que motivaram o ato, entendo eu. Observando a matéria que li, entendo que a motivação do ato foi também da mobilidade urbana. Eu acho que repetiram isso por várias vezes.
Ora, a mobilidade urbana, onde ela implica? Ao meio-dia, todos os senhores sabem que os ônibus descem ali. Criança fica no ônibus por 1 hora. Isso eu já atendi pessoas aqui e acredito que cada um dos senhores também deva ter atendido. Tem criança que passa em 5 escolas municipais dentro de um ônibus. E ela fica 1 hora dentro desse ônibus. O ônibus ele vai implicar no tráfego, o ônibus vai implicar no momento que a criança entra, a criança sai, no fluxo de movimento, o ônibus vai implicar também na segurança do aluno que cruza aquela avenida. É uma consideração. Então nós temos alunos e trânsito, refletidos dentro da mobilidade urbana. Ora, se são 13 ou 14 alunos que moram no centro, logo se presume que mais de 400, porque parece-me que são 400 alunos, mais de 400 são de outros bairros. Correto? E eu ouvi também o comentário do pai, mas eu vou para o centro e eu quero, na condução, quando eu estou indo para o centro, eu quero deixar o meu filho lá na escola. Tudo bem. Numa circunstância dessa, a distância da casa dele, da morada dele, para com a escola do bairro, é muito mais curta. É uma situação. Outra, como a demanda ela é prejudicada, nós identificamos a acessibilidade que eu já tratei e, por fim, a economicidade. Economia esta que o prefeito até já baixou um decreto de contenção de gastos. No tocante à economia, nós vimos uma reportagem que a economia do município ela vai incidir em R$15 mil por mês de um imóvel. R$15 mil por mês vai representar R$180 mil por ano. E aí eu ouvi gente falando, olha, mas então tira o Mário Borelli e deixa o Sudmenuce. Comporta? Não comporta. Tá, o prédio, não sei se essa foi a condução, também a decisão não foi única do prefeito, não sei se essa foi a condução do órgão colegiado que decidiu, o Conselho Municipal de Educação. Ora, o SUD, de uma forma viável, é a escola a ser desativada. Não sei. São informações que eu não sei, tal qual os senhores. Mas são situações que eu tenho que considerar. Eu tenho que analisar, porque elas são latentes. E, por fim, aí vem o lado negativo. Ora, nós vamos fechar uma escola tradicional de Porto Ferreira. Tá. O ensino tradicional, não é tradicional, mas o ensino, ele vem desde há 100 anos dentro dessa escola. É um fator a se pensar. Fecha-se uma escola e abre-se uma cadeia. Alguém falou isso? Vi pelos comentários da internet. E a alteração, o fechamento, ele modifica a finalidade daquilo que foi criado. Eu vi numa reportagem, uma dessas 2 reportagens que a administração lançou, que em um lugar ali vai servir de espaço para um memorial do SUD, para manter a história do SUD, não sei. São especulações que eles estão tomando. Então, o que eu quero que seja analisado, o que eu peço para que seja analisado, eu emiti a minha opinião acerca dos prós e dos contras. Eu, Miguel, estou me distanciando do apego que eu tenho na minha infância na escola, do apego literário que eu tenho para com a escola, porque eu já escrevi muito sobre a escola. Eu estou me distanciando e pensando o quê? A municipalidade. Se tivesse destruindo algo dentro do Sudmenuce, eu acho que todos os senhores seriam unânimes para bradar, para ir contra uma ação dessa. Aí vem o outro lado. Como não se dá para fazer adaptações e existem conflitos legais, a decisão está recaindo na desativação. Ora, vamos desativar o SUD, vamos realocar esses alunos, que uma média, até foi divulgado isso, a média de aluno é uma média de 20 alunos, e onde eles chegam é de 25 alunos, onde eles pretendem chegar, a Secretaria de Educação, e a partir disso a gente conserva o patrimônio, haja vista o seu tombamento. Não estou aqui para ficar dando satisfação sobre o poder, e nem estou dando a satisfação do poder executivo. Estou apenas reunindo tudo o que vi e trazendo à baila. A Câmara tem um poder de decisão nisso? Não tem, gente. Não tem um poder. A Câmara pode pressionar? Pode. Qual a matéria que a Câmara pode? O requerimento. A Câmara pode ir atrás de uma promotoria? Pode. Pode ir atrás da promotoria, pode mover a promotoria, e a promotoria vai analisar os prós e os contras. Se a promotoria entender que as justificativas do órgão colegiado, que é o Conselho de Educação, foram plausíveis, cai por terra. Ora, um abaixo-assinado resolve? Não sei. Parece-me que a decisão foi feita. E aí,
esse vai e vem é que trouxe e acarretou todos esses problemas de entendimento, todas essas divergências, todas essas cobranças. É uma pena que essa atividade tenha representado, essa iniciativa do poder tenha representado nesta consequência. O requerimento 472, eu apenas peço para o vereador fazer essa retificação, e com a retificação ser aprovado, está em votação. A matéria foi aprovada por unanimidade.